nós saímos em 60 dias, de 17 alunas para quase 60. Caramba! Numa salinha de 3x2. Aí eu vou lembrar de uma frase do Whindersson, que o Whindersson entrou em depressão. E ele falou assim que ele encontrou o conforto no desconforto. Só que você tem que entender que esta dor, esse desconforto é que vai te fazer bem. Pessoas que muitas vezes não conseguem mais, mano, fechar a mão para segurar um copo para tomar água, dependem de pessoas. Movimentos simples que a gente não dá tanto valor no dia a dia, quem tem. Mas e quando você perde? Quando as pessoas não dão o devido valor à educação física ou à sua saúde, é nesses momentos que eu bato forte na mesa e digo assim, nós salvamos vidas através do exercício, através do movimento. Então seja muito bem-vindo, Kênio. Estamos aqui, né? Hoje reunido com o nosso rocker. Começou aí com a gente ano passado, 2024, por uma insistência minha, né? E hoje está aqui participando do nosso podcast, nosso Rockcast, né? Então seja muito bem-vindo. Obrigado, Manu. Obrigado ao Rock, né? Eu estou muito feliz de estar aqui, vou ser bem sincero. Né? Maravilha. É gostoso a gente poder contar um pouco da nossa história, um pouquinho de quem é o Kênio, né? De quem é o Complexo Cadáver, de quem é a família Cadáver. Cadáver, né? Exatamente. Eu não consigo desconectar uma coisa da outra, porque o Kênio pessoa, o Kênio pai é o Kênio profissional, né? Eu vejo isso, muitas pessoas veem isso como um desvio, muitas vezes eu não, eu sou a mesma pessoa o tempo todo, né? Então é legal a gente poder falar um pouquinho e participar principalmente do Rockcast. Legal. Bom, para começar, já que você já foi falando do complexo do Kênio, eu quero já começar aí trazendo a sua história. Mas não assim, eu sou Kênio, sou formado, abri academia, sou proprietário da Cadáver, não. Eu quero lá atrás. Quem é o Kênio? Por que o que o Kênio sonhou e por que o Kênio se tornou a pessoa que é hoje? Mãe do céu, o Kênio lá atrás foi muito arteiro. O Kênio sempre foi um cara desportista, né? Eu sou apaixonado por esporte. Desde os meus 8, 9 anos. Aliás, minto. Desde o meu primeiro aninho, né? Quando eu tinha um aninho, eu tenho fotos disso, né? Eu ganhei um concurso de dança. Tenho medalha, né? Então, eu estava envolvido com o esporte. Para quem não sabe, dança é um esporte, né? Então, o esporte sempre fez esteve muito participativo na minha vida. E cheguei até perto do profissional. E por várias outras situações acabei não indo para frente. Mas o esporte sempre fez muita conexão comigo. Mas não era a minha primeira opção, né? Meu primeiro emprego foi em rádio. Fui sonoplasta. Depois eu fazia umas locuções escondidas na rádio, né? Para você ter uma ideia, teve um caso lá atrás. Eu tinha 13 para 14 anos. Eu trabalhava num sábado à tarde. A rádio ficava fechada. E era um cestinho assim com os avisos que os locutores precisavam falar. E o locutor não foi naquele dia. E a primeira vez que eu falei ao microfone, eu anunciei uma nota de falecimento que nem era para fazer. Nossa! Nossa! E eu fiz bem bonitinho conforme mandava o roteiro. Atenção, nota de falecimento. E eu com aquela voz minha, né, de piá, engrossando a voz, nota de falecimento? Então, eu sempre fui uma pessoa muito pra frente, né? Eu não esperava muito, eu queria que as coisas acontecessem, né? E o Kênio sempre foi assim, né? Se você me pedir pra mim vir aqui ajudar a plantar esse bambu, o Kênio vai tentar buscar a melhor forma de plantar isso, né? Como eu te falei, eu fui muito arteiro, né? Muito namorador. Aprontava muito, né? Coisa de moleque mesmo, né? Infância raiz. Infância raiz, isso. Descalço, dedão, né, sem tampa. É isso aí. Fugindo da mãe pra não apanhar. Mas um cara muito sonhador, mano. Né? Um cara muito sonhador. Muito. Eu sou muito comunicativo, né? Desde pequenininho. E isso foi me despertando vontades, até pela questão da rádio, né? Eu tentei vestibulares através de jornalismo, depois direito, fui modelo fotográfico, desfilei em passarela. Não parece, né? Mas fui. Não quis dizer isso. Sei. Desde pequenininho eu dancei folclore italiano, então eu tenho mais de 20 anos de folclore italiano, de dança. E isso tudo me ajudou, né? A gente precisava fazer curso para desenvolver a oratória e tudo mais, né? Postura e isso tudo, de como se comunicar. E isso veio se desenvolvendo. E como é que eu cheguei à educação física?
né? Eu odiava a maioria dos professores de educação física, porque geralmente os professores de educação física eles têm um estigma, né? Que é aquele professor que toma cafezinho, joga a bola e fica cantando as alunas bonitinhas, né? É verdade. E eu falei assim, eu não vou ser igual a esses caras, né? Não tô dizendo que são todos, né? Isso é um estigma que a gente coloca. E eu via muito isso, né? Eu falei, mas não dá para ser assim. E como eu sou uma pessoa muito incomodada com as coisas, eu já cheguei logo depois que eu fui embora para casa, trabalhei como porteiro da Telepar, fui transferido para Cascavel para fazer a faculdade, peguei uma vaga remanescente de educação física. Né? Legal. Chegando lá, eu trabalhava durante a manhã, saía das 7 da manhã às 7 da noite, 7 horas da noite ia para a faculdade, ficava até às 11 horas na faculdade. Ali começou a movimentar mesmo a minha vontade da educação física, porque eu não entendia, eu vou fazer educação física para quê? Eu só não queria ser igual aos outros, né? Mas eu não entendia o que era educação física. É só depois é que eu vim a me apaixonar por isso, né? Pela essa profissão maravilhosa que salva vidas. Então, já na minha primeira oportunidade de dar aula na escola, eu já arrumei confusão, né? Porque eu reprovei 2 alunos em educação física, né? Aonde já se viu reprovar em educação física, Manu. Sim. Falei, reprovou. Mas não pode, que no conselho de classe. Falei, na minha matéria tá. Por quê? Falei, não fez nada. Não fez nada, porque eu programava, eu fazia prova teórica, eu fazia ler, eu fazia entregar trabalho, né? Então, eu tava tentando... Na minha época, a gente só jogava xadrez, vôlei, futebol. Exato. Mas o xadrez, o vôlei, a história, tudo isso tem uma história por trás. Se você não entender a história por trás, você não entende quem é a pessoa. Não entende quem é o esporte, como foi criado, para que foi criado, né? E as evoluções que eles tiveram, assim como nós. Se você não entender a história por trás da KW, a história por trás do Quênio, você não vai entender por que o Quênio chegou onde ele está e quem ele é hoje. A gente costuma dizer assim, ninguém foi santo no passado, né? Sim. Senão eu tinha virado padre. E tentei. Participei de um tempo do seminário. Mas, assim, aquilo que ferve mesmo no coração da gente é aquilo que vai te levando, é o teu propósito, né? E eu precisava salvar vidas. E a educação física se encaixou no Quênio, o Quênio se encaixou na educação física e estamos aí até hoje. Que legal. E daí, a partir disso, você resolveu abrir o Complexo KW. Eu sempre trabalhei como funcionário, mano. Eu nunca fui um gestor. Nunca fui um gestor. Então o complexo ele surgiu porque você estruturou, você inaugurou, ou foi algo que surgiu para você? Olha, eu acho que as duas coisas, né? Eu sempre tive vontade de ser dono de algo. Acho que a grande maioria das pessoas querem ser dono, né? Do seu próprio negócio. Mas eu não tinha a mínima noção de como era ser dono de algo, né? Ter o pertencimento, exato, você ter o pertencimento de algo é uma coisa e você estar ali é outra. Então o que acontece? Eu sempre trabalhei como funcionário, né? E eu nunca tive a oportunidade de alguém chegar e falar, é assim que faz, é aqui que coloca, é dessa maneira que se apresenta, é assim que é a tua postura e assim por diante. Tive que aprender tudo na marra, né? Olhando, observando, me aprimorando. Tive bons exemplos, como tive maus exemplos, né? Então eu fui aprendendo a ser dono sozinho, sem nenhuma experiência de fato estudando sobre isso, né? Então o fato de eu não ter sido gestor atrasou muito a abertura de um complexo KW, de um estúdio, né? E quando eu vim, eu morei em Laranjeiras 22 anos. Entrei na faculdade com 22, me formei com 26 anos, 24, 26 anos. 26 anos, morei 2 anos em Cafelândia, no Paraná. Foi quando eu comecei a dar aula, de fato, depois de formado. Voltei para Laranjeiras. Recebi uma proposta totalmente fora do âmbito da educação física, mas que estava interligado, que era o antigo boliche aqui em Pato Branco, o Big Ball, né? Eu vim para cá com esta proposta, né, de trabalhar junto com eles. E o fato de trabalhar na noite me judiou muito, porque estava me desgastando, né? E foi lá que eu conheci minha esposa. E foi através da minha esposa que a gente amadureceu a ideia. Quando eu visitei ela pela primeira vez, levei ela a visitar os pais delas em Itapejara do Oeste, eu passei por uma academia lá e só tinha ela. Toda sucateada. Eu falei, meu Deus, não é possível, cara, porque eu sempre fui inquieto com essa situação. Eu falei, não é verdade que o cara não limpa nem o aparelho, né? Ele não tá dando a mínima condição das pessoas cuidar da sua saúde ali, né?
eu falei, nós vamos abrir uma academia aqui em Itapejara. E eu morando aqui. Em Pato Branco. Em Pato Branco. E a Carília falou, não, você tá louco, aqui não dá, nunca dá certo esse negócio. E ali foi me instigando cada vez mais, né? É porque Itapejara é uma cidade pequena, né? Ela- Por esse fato. Por esse fato. E justamente pelo fato de um profissional que estava lá não dar Não, o devido cuidado, é. né? Então, cada um pensa de um jeito. Eu também não posso ficar julgando aquela pessoa, né? Mas, na verdade, não era aquilo que eu queria. Então, para mim, estava errado. Né? A gente falou agora um pouquinho em off sobre a empatia, né? Sim. Então, você não consegue se colocar na posição daquela pessoa. Mas, para você, muitas vezes, você julga que está errado aquilo ali. E realmente estava, né? Bagunçado, sujo, sem ninguém atendendo, sem ninguém dando atenção. Você não sabia o que acontece com o teu aluno ali dentro. É lógico que você não vai promover saúde para alguém. E não demorou 2 anos. Não demorou 2 anos. Eu fiz um processo seletivo no SESI aqui. Passei. Fiz um processo seletivo no lá é no Marista, Centro Social Marista em Itapejara. E passei nos 2. E eu falei assim, eu quero voltar para uma cidade pequena. Que Laranjeiras, onde eu nasci, né? É uma cidade pequena. Maior que Itapejara, mas E eu falei assim, eu gosto de cidade pequena, né? E a gente voltou. Comecei a trabalhar no Marista. No mesmo ano eu comecei a dar aula, não. Um colega meu me convidou, foi aí que surgiu o Estúdio KW. Para nós dar aula em Verê. Tinha umas pessoas. Isso, ele era estagiário de educação física, ele dava aula de dança. Eu falei, o pessoal tá me chamando para dar aula lá, só que eu não tenho CREF. E eu preciso de alguém para mim poder dar aula. Vamos fazer meio a meio, eu vou para lá, dou aula e você só recebe, paga aluguel, faz as coisas lá e dá a minha parte. Eu falei, fechado. Guilherme Santiar, um beijo. Tá? O Gui falou, eu topei, a gente foi, e em menos de 30 dias eu tive que fazer o curso de Zumba, que eu tive que voltar da aula de dança. Nós saímos em 60 dias de 17 alunas para quase 60. Caramba! Numa salinha de 3x2. Mas essas mulheres gostam de fazer zumba, né? A mulher gosta de dançar. E era o auge da zumba, né? Então a gente foi se desenvolvendo ali, o Gui foi embora, eu assumi todas as turmas, já não cabia mais, eu troquei 3 vezes de lugar lá. Caramba. Saiu o Estúdio KW, quando ele começou lá e começou a ganhar corpo, o Gui foi embora e eu me vi sozinho. Falei, vou ter que assumir a bronca. Né? E daí eu dava aula de manhã e de tarde no Marista e à noite ia para o Verê. Né? Aí o meu sogro falou assim, é muito perigoso ir para lá toda noite e tal, vai e volta, não sei o quê, vamos construir um barracãozinho aqui, você dá aula aqui, fica pertinho. Falei, beleza, vamos lá, vamos fazer. Só que eu não me contentei com isso, né? Eu não tinha quem pôr no meu lugar. Então eu ia pro Verê, voltava, ficava em Itapejara e fiquei na mesma função. Aí nos 3, não em 2. Nossa! E aí surgiu uma oportunidade de comprar aquela academia de musculação que eu tinha visto lá no passado. Só que eu não tinha dinheiro. Né? Enquanto a gente estava ali pagando aluguelzinho, estava tudo certo, tudo dominado. Aí que começou a questão de agora eu vou ter que ser gestor de verdade. Só que eu não tinha a mínima noção. Sim. Porque enquanto você tem um negócio pequeno, você recebe, você paga as contas, o que sobra é teu. Sim. Você não fica separando, fazendo planilha e fazendo todo aquele planejamento estratégico. Né? Era tudo muito mais simples. Surgiu a possibilidade, nós não tinha dinheiro e tinha aberto recentemente, né, uma outra academia, outro estúdio de musculação lá, não me atrapalhava em nada, porque eu não dava musculação, né, era só funcional e aula coletiva. E naquele momento tinha uma pessoa dentro desta academia que queria ficar com ela. Eu falei, mandei 3, né, cara? 3 academias numa cidade igual Itapejara do Oeste, nós vamos se comer, né? Uhum. É muita academia. E o que a gente fez? Falei, vamos fazer uma proposta, mesmo sem dinheiro. Depois a gente corre atrás do dinheiro, né? A gente fez a gente não se envolveu no negócio. Uma pessoa de fora me procurou, falou, Kenio, vai lá e faz uma oferta pro cara. O cara quer vender, mas as pessoas que querem comprar, ele não quer que assumam. Eu falei, e agora o que eu faço? A Carília pegou, foi e falou com o pai dela. O pai dela veio junto com a gente, fez a proposta pro cara, ele nos emprestou esse dinheiro. E em off, por trás de todo mundo, eu não fui antiético. Eu fiz uma proposta como todo mundo fez. Me ofertaram e eu fiz a proposta. Ele me fez uma contraproposta, eu fiz uma outra proposta. E fechamos o negócio. Olha que legal. Na segunda-feira, eu era dono de uma academia de musculação. E agora? Aquela academia de musculação que eu falei. Né? Daí ele foi limpar os aparelhos. Tudo. Mano, nós mantivemos aberto por 30 dias ainda com ele na gestão, né, para entender tudo, quantos alunos, as entradas e tal, e programando ali o que nós vamos fazer com tudo isso. Porque a academia de musculação ficava a 200 metros do meu estúdio. Aí era outra correria.
Nossa. E aí eu tentei manter os 4. Nossa. Marista, musculação e os 2 estúdio. Meu Jesus. Não teve jeito. Eu tive que sair do Marista, né? Tive que largar o Verê, entreguei na mão de outra estagiária que se formou junto com a gente, fez o curso e tudo mais, né? E aí vai chegar numa parte que lá atrás me fez fazer tudo isso, até o ponto em que a gente construiu do lado do nosso estúdio, onde é o local nosso, né? O terreno do meu sogro. Eu tenho assim, uma gratidão enorme, um respeito muito grande por ele nesse sentido, né? Ele nos adiantou 10 anos da nossa vida, levantando, ajudando a gente a construir ali, né? Mas enfim, eu era dono de uma musculação. Então, o que aconteceu? A gente fechou numa sexta, nós reformamos todos os equipamentos, trouxemos novos, pintamos, reorganizamos, limpamos e deixamos aquilo ali limpo com uma entrada. Na segunda-feira, quando a gente reabriu, tinha pessoas que não entraram com medo que aquela não era a academia que ela estava. Ai, caramba. Só por conta de uma limpeza e de uma pintura. E de uma pintura, eu não Então, agora tu acredito. imagina, né? Então, a gente gosta de... Elas estavam tão habituadas com aquilo. Exatamente. Caramba. E aí me leva a um ponto que eu fico pensando assim, a partir do momento que você oferece A para um cliente, você não pode oferecer B. É sempre A. Sempre A. Se você se colocou num padrão assim, você não pode oferecer menos. Você tem que estar sempre oferecendo mais para ele. Porque ele se acostuma com o bom. Todo mundo se acostuma com o bom. Todo mundo se acostuma com o gostoso, né? E quando as pessoas viram aquilo limpo, organizado, com mais professor, né? Com uma coisa mais organizada e sem gestão ainda, mano, né? A gente começou a buscar gestão naquele momento. Quando a gente viu que começou, a gente iniciou. Quando eu comprei, ele dizia que tinha 180 a 200 alunos. Na verdade, quando fechou o primeiro mês, não tinha 80. Caramba. Né? Só que desse primeiro mês que fechou, quando a gente comprou, reformou e abriu, em 60 dias eu tinha 300. Nossa. Né? Então aí mostra um pouquinho da dedicação que é você dar atenção, né, ao ser humano, àquela pessoa. Que é aquela frasezinha de pessoa cuidando de pessoa. Sim. Custa? Não custa. Não né? custa. Não custa. Né? Então a gente saiu de estúdio, Estúdio KW, para Estúdio e Academia KW, para a Academia KW e agora Complexo KW. Por que complexo? Porque a gente queria mais. Nós queríamos atender mais pessoas. A gente queria ajudar mais pessoas. Né? Quando eu te falei que lá atrás eu vi um pontinho que me machucou e que eu não faria de novo, né? Que eu não queria fazer ninguém passar por isso, é que lá atrás, quando eu tive que me virar sozinho, sem ninguém para me orientar, sem ninguém para me dar a oportunidade, eu falei, quando eu tiver o meu espaço, as pessoas terão a oportunidade. Né? Mas a oportunidade de colocar em prática aquilo que elas estudam. Né? Exato. E a gente vai discutir a melhor maneira de colocar isso. Porque o corpo humano é um só, né? Cada um reage de uma maneira, mas é corpo humano. Então, ele precisa aprender para aplicar isso. E eu não tinha como, ninguém me ensinava. E eu falei assim, a partir de hoje, dentro do Complexo KW, as pessoas vão aprender para aplicar. Formamos excelentes profissionais que hoje seguem sua vida solo, né? É sempre muito legal ver isso, né? E outros profissionais estão se formando com a gente. Então, a gente dá essa oportunidade. Hoje, a gente paga a faculdade de quem quer estudar a educação física no Complexo KW para estagiar conosco. Além da faculdade, ainda ganha uma bolsa. Né? Que legal. Então, a gente quer dar essa oportunidade para ele se desenvolver e colocar em prática aquilo que ele tem aprendido. Porque, realmente, no meu ponto de vista, a teoria é ótima, mas nada se compara à prática. Nada. Né? Você vê que tem que tratar bem as pessoas, que você tem que colocar o peso, que tem que olhar no olho da pessoa. Tá, mas e na hora de fazer isso de verdade? Acontece. Né? A gente vê muito hoje, que até foi uma coisa que eu trouxe pra você quando foi pra mim voltar a fazer academia, lembra? Lembro. Eu falei, Kenio, eu já fiz academia e o meu maior ponto é que eu não gosto da academia porque você tá fazendo uma coisa errada, a pessoa passa, finge que ela não vê que você tá fazendo errado e às vezes você se machuca por aquilo, então não é pra mim. Foi o que eu falei pra você, lembra? Porque a gente tinha conversado sobre como é, de fato, um atendimento humanizado, que eu acho que é isso que você prega dentro da sua academia. Sim. Um atendimento humanizado, de fato. Isso. Você não vai deixar uma pessoa fazendo uma coisa errada sabendo que ela está fazendo errado. E que é o que acontece muito hoje dentro das academias, né? Tanto que eu voltei para academia por causa de você. Eu seria hipócrita aqui se eu dissesse para você que é 100% que acontece. Não acontece. Vai passar lá dentro da minha academia
uma, duas, três ou várias vezes, situações em que realmente isso pode acontecer. Nem todo dia a gente está bem. Sim. A gente não consegue entregar 100% todo dia, né? A gente não consegue estar bem todo dia. Mas eu consigo atender bem todo dia, né? Então, a gente mudou a concepção do Complexo KW quando a gente deixou de ser apenas uma academia, um espaço academia. Então, o complexo ele é humanizado, o complexo ele é acolhedor, o complexo ele é aromatizado, que tem uma ciência por trás disso, a iluminação tem uma ciência, né? A metodologia aplicada tem uma ciência por trás disso, né? Para fazer você se sentir bem, porque a academia por si só ela é meio assustadora, né? Ela tira as pessoas de lá, afasta, né? Mesmo sabendo que é um espaço de saúde. Então a gente precisava transformar isso. E a gente tem um passo muito grande. Como a gente queria ampliar o nosso atendimento para as pessoas, a gente deixou o nosso KNAI de condicionamento físico de academia como segunda opção e nos transformamos também numa clínica de fisioterapia. Porque nós construímos o complexo Aqua, né, que é a nossa piscina térmica. Hoje nós trabalhamos com natação infantil, metodologia própria, né? Nós temos hidroginástica e somos o único estabelecimento na 7ª regional, nos 27 municípios, se eu não me engano, são 27, acho que na 7ª regional, credenciada ao Conselho, né? Ao Conselho Regional de Saúde, que faz atendimento via a saúde gratuitamente a pacientes. Caramba! Com recuperação de qualquer tipo de recuperação de neuro, ortopédica, pós-operatória, ou também algumas pessoas que têm alguma dificuldade motora, dentro da água elas conseguem trabalhar esses estímulos, né? Até a gente postou essa semana, né, um novo vídeo, né? Seu Ladir querido, né? Nosso primeiro cliente, inclusive, foi o Elcio, lá do Verê, né? Então a gente está atendendo pessoas hoje, está proporcionando para pessoas, eu não estou vendendo isso, a gente está oferecendo isso como uma esperança. Pessoas que muitas vezes não conseguem mais, mano, fechar a mão para segurar um copo para tomar água, dependem de pessoas para isso. Então, digo, a gente está sempre dependendo de pessoas para alguma coisa, né? Ou a condição dessa outra pessoa é não conseguir mais caminhar. Movimentos simples que a gente não dá tanto valor no dia a dia, quem tem. Mas e quando você perde? Aonde é que você vai buscar isso? É óbvio que nós não vamos fazer milagre, né? Sim. São várias terapias, né, que em conjunto podem dar uma esperança a mais a essa pessoa. E o seu Ladir nos procurou por uma indicação da fisioterapeuta lá de Verê mesmo, dizendo que ali ele poderia ter um pouco mais de esperança em de repente adquirir novamente não todos os seus movimentos, mas a ganhar mais força. E é isso que nos move, a esperança. A esperança de ter o seu Ladir amanhã depois de pé, não necessariamente caminhando. O Elcio amanhã depois conseguindo segurar alguma coisa. Que uma criança que tenha síndrome de Down ou uma criança que tenha autismo, ela consiga controlar ainda mais essa sua, né, especificidade, vamos chamar assim, né, porque eu não gosto de chamar de necessidade especial, que eu não acho isso. Né? Então hoje eu tenho autista, hoje eu tenho Down, hoje eu tenho pessoas com síndrome de Guillain-Barré, eu tenho pessoas com eu já vou explicar. Falar o que é isso? E o seu Ladir que hoje ele não está diagnosticado, olha só como as coisas são, né? A medicina ainda não conseguiu diagnosticar qual é a patologia que ele tem. Caramba. Há uma linha de pensamento que possa ser polioneuropatia. Vamos lá, então. Polioneuropatia é o quê? É uma compressão dos nervos periféricos do corpo humano, onde você, com muita compressão nos nervos, pode ter formigamento, dor, dificuldade de circulação sanguínea e até perda de movimentos. Né? Só que não foi diagnosticado ainda no seu Ladir. E há 3 anos ele não caminha. Caramba. Ele não perdeu ele não perdeu a sensibilidade. Ele só não tem mais força, ele não consegue ficar de pé. Caramba. Cadeirante. Um senhor que a vida inteira trabalhou na roça. O Elcio tem a síndrome de Guillain-Barré. Síndrome de Guillain-Barré, ele ataca toda a musculatura e toda a parte sensitiva periférica do corpo humano. Ele perdeu tudo. Até certo tempo atrás ele não falava. Ele se alimentava e respirava por tubo. Caramba. O dia que eu fui visitar, isso me embarga a voz, porque o dia que eu conheci o Elcio bem.
A mulher do Elcio foi minha aluna lá no Verê. E o dia que eu vi o Elcio naquela condição, aquilo né? Eu estava construindo a piscina. Falei, Elcio, o dia que a piscina estiver pronta, eu quero que você seja o primeiro. A gente não postou ainda esse vídeo, mas tem um vídeo do primeiro dia que ele entrou e agora um pouquinho, metade do ano passado que ele deu uma parada, andando dentro da piscina sozinho. Caramba. Então quando as pessoas como é que eu vou te dizer isso? Quando as pessoas não dão o devido valor à educação física ou à sua saúde, é nesses momentos que eu bato forte na mesa e digo assim, nós salvamos vidas através do exercício, através do movimento. Nós queremos as pessoas individuais, a gente quer as pessoas fisicamente ativas, né? Para que elas não fiquem dependendo dos outros. E esses caras, assim, são inspiração para nós. Né? Porque em momento nenhum eles perderam a esperança de voltar a fazer algo. Fora da água, hoje eles não conseguem muito, quase nada. Mas dentro da água há uma esperança. Então hoje a gente consegue eles oferecer se reencontram, no caso. essa conexão, que é outra palavra forte, né? Dentro do complexo. Conexão entre pessoas. Como é que eu vou saber o que a Manu precisa? Sim. Como é que eu vou saber o que a Manu quer? Né? Como é que eu vou ter aquele pinguinho de empatia pela Manu sem entender quem é a Manu, que não é a colaboradora da ViaSoft, que é a Manu mãe, que é a Manu esposa, né? O que incomoda a Manu para mim trabalhar a tua saúde? Eu sempre fui uma pessoa que depois que eu descobri o que era educação física, eu não buscava o físico, né? Só que eu não entendia isso. Eu queria entender das pessoas, mas eu também não entendia de nada, né? Então, agora você falando assim, tem muita gente que busca o esporte físico para colocar o shape, como eles falam, né? Eu, Emanuele, eu tive eu sempre fui uma pessoa muito ativa. Por exemplo, como que eu entrei no esporte físico, né? Eu fui traída por um namorado e eu namorava aquela pessoa que não fazia esporte físico, que comia, a gente comia muito, eu saía comer muito lanche e eu tinha engordado 15 quilos. Aí, quando eu descobri que eu fui traída, foi aquela sabe, que você leva o corno que precisa mudar de vida. É basicamente isso. A motivação do negócio. Veio do chifre, né? Veio do chifre. Aí eu falei, não, eu preciso mudar isso. E eu não tinha dinheiro para pagar academia. Porque eu vim de uma estrutura bem carente em questão de familiar, de financeiro, de tudo. Eu tive que me fazendo a pessoa que eu sou hoje em todos os sentidos. Então, eu não tinha dinheiro para pagar uma academia. O que eu ia fazer? Eu comecei a andar na rua. Depois que eu comecei a andar, eu comecei a correr. Aí eu corria. Hoje eu não corro mais 10 km que nem eu corria antes, que era mais fácil para mim, porque eu fui parando e fui achando outros esportes que me motivassem. E aquilo foi me motivando e eu vi que aquilo ia dando resultado, só que não era no corpo, era na minha mente. Então, hoje, eu, Emanuele, eu faço o exercício físico pela mente. Quando eu engravidei da Lívia na pandemia. Eu ganhei a Lívia na pandemia, na verdade. Eu engravidei antes e ganhei ela na pandemia. Eu não podia sair de casa. Eu tinha uma criança recém-nascida, eu enlouqueci. Por quê? Porque o exercício físico era o meu escape mental. Tem gente que me corrige quando eu falo isso. O exercício não pode ser para tua mente, o exercício tem que ser para o seu corpo, me fala. Mas não, ele é para o meu corpo. Só que o principal é a minha mente. Eu vou lá fazer porque eu vou... Eu não... Hoje, assim, o que me mexe meu coração mesmo, eu faço academia, faço a musculação, mas o que mexe para mim o coração, que me motiva, assim, é o Muay Thai, né? É as artes marciais. Então, desde que a Lívia nasceu, eu voltei com 2 anos, já tô indo pro 3º ano que eu voltei a fazer atividade física e voltei pro Muay Thai, não pra academia. E quando eu ponho meu pé no tatame, é uma hora que eu esqueço de tudo. Eu esqueço da família, eu esqueço das birras da minha filha, eu esqueço do trabalho, eu esqueço do marido, é uma hora da Manu. É a Manu que tá lá. E eu saio de lá tão feliz que eu chego em casa outra pessoa. Sabe? É isso aí. As pessoas, elas, assim como eu também fui por muito tempo, né? A gente
a gente vai muito pelo que a gente vê e escuta, e não pelo aquilo que a gente procura e realmente necessita, né? Qual é a real necessidade que a gente tem. A academia, para mim, sempre foi um lugar, né, de você manter o shape, né? E depois, quando eu comecei a entender a educação física num contexto muito mais amplo de saúde, né, é que eu comecei a entender de verdade e de fato quem é o profissional da educação física. Nós somos a junção de quase todos os profissionais da saúde, porque nós somos psicólogos, nós somos médicos, somos nutricionistas, somos fisioterapeutas, né, somos enfermeiros muitas vezes, e a gente não está aqui tomando o lugar de ninguém, mas é que lá dentro a gente faz tudo isso. Então a gente precisa entender para ter o conhecimento, para ter a autoridade para poder discutir. E discutir não é uma briga. Discutir é uma coisa sadia de você colocar a tua opinião junto com a do outro. Então, você quebrar o paradigma do aluno que chega achando que quer só ter o shape e não está errado, porque ele vem dessa informação, e você fazer com que ele mude essa concepção. Eu falei, cara, primeiro eu preciso saber de você. Eu preciso que você se sinta bem aqui dentro. Se você se sentir bem aqui dentro, o teu shape vai chegar. Mas e como é que tá a Manu lá dentro? Né? Vamos fazer assim, eu costumo dizer para os meus alunos que, eu acho que eu falei isso para você, falei para Flávia, quando ela me procurou aqui na Pratique, em Pato Branco, né? Falei assim, gente, eu preciso entender quem são vocês fora desta capa, desta armadura, quando vocês colocam quando sai de casa. Né? Não que seja um personagem, mas a gente se protege de muita coisa. Né? É que hoje, eu sempre falo, você primeiramente precisa estar com o teu interior curado, você precisa estar de bem consigo mesmo, a tua espiritualidade precisa estar em dia, para daí o teu reflexo exterior começar a evoluir. É isso aí. Então, como estão as suas emoções? Como está a tua saúde mental? Né? Hoje o Kenio profissional entende, de fato, de que se as minhas emoções não estiverem controladas, se eu não estiver bem com as minhas emoções, o meu corpo não vai reagir. Porque o nosso corpo ele é uma coisa tão perfeita, tão fantástica, que as minhas emoções fazem o meu corpo mutar. Eu acumulo, eu reservo, eu não me solto, eu não faço. Eu não tenho tesão de ir para academia para fazer exercício, eu não tenho tesão de ir para o Muay Thai. Então eu preciso estar, no mínimo, bem comigo mesmo. Exato. Estando bem comigo mesmo, aí eu vou lembrar de uma frase do Whindersson, o nosso... o comediante lá, né? É quando ele começou a fazer boxe, porque o Whindersson entrou em depressão profunda, né? A ponto de tentar tirar a vida. E ele falou assim que ele encontrou o conforto no desconforto. Né? Normalmente é assim. A academia em si, a musculação, ela é desconfortável. Sim. Ela te causa dor? Quem é que vai sentir Tanto dor? que todas as postagens de todo mundo fazendo na força do ódio. Exato. Tá pago, tá feito. Porque tudo Como isso... se fosse uma obrigação aqui. Exatamente. Então, só que você tem que entender que esta dor, esse desconforto é que vai te fazer bem. Né? Quando você tá com dor de estômago, você toma uma coisa doce ou amarga? É amargo. É bom ou é ruim? É ruim. É ruim. É desconfortável. Né? Então eu Mas uso melhora. essa... Mas melhora. Né? Então, ficar chutando, ficar dando coice, levando porrada e Vivo, se balançando. roxa, quebrada, mas adoro. É desconfortável, mas é gostoso pra mim. Né? Então, quando é bom pra mim, eu quero passar isso pra outra pessoa. Eu quero que a outra também se sinta como eu me sinto. Né? E é óbvio que se ela não quiser o Muay Thai, ela vai buscar outro. Sim, cada um busca o que se Cada um encaixa. busca. Exato. Assim. E o espaço, a academia, né? Eu já falei isso pra você, que um dia eu vou escrever um livro chamado A Academia que não queria ser academia. Né? Porque parece um título de história infantil. Mas é assim mesmo. A gente não quer ser uma academia. A gente não quer se parecer com as academias. Né? A gente quer ser um espaço de saúde onde você entre e se sinta bem. Que você jogue uma sinuquinha. Que você possa sair de lá sem culpa e tomar a sua cervejinha. Eu ia te pedir agora, qual é o diferencial que tem na sua academia? Vamos lá, vamos colocar daquilo que é diferente das outras, né? Isso. Então vamos lá. Primeiro que você entra na recepção, tem uma mesa de sinuca. Para você se distrair. Por que uma mesa de sinuca? Através de uma parte da metodologia Power Gym, eles diziam que através de um jogo de sinuca com um aluno teu, eu vou jogar uma sinuca com você, Manu. Sentar lá, vamos jogar uma sinuquinha e nós vamos conversar que estamos conversando agora. Eu consigo absorver muito mais informação tua para saber como lidar com você lá dentro do que eu fazendo uma avaliação física, coisa que muitas vezes você não me entrega.
E através de uma conversa, de um contexto que eu pego por fora, eu sei onde tá alguns gatilhos, né? Vamos dizer assim, que atrapalham o teu resultado. Jogando sinuca. Caramba. Ou no final da tarde, no final da noite, depois de um treino. Normalmente, quando a gente vai preencher um questionário, a gente mente em algumas coisas. Claro que né? mente, né? Hoje nós estamos... Come açúcar? Não, jamais na vida. Exato. Não, imagina, mas você realmente sabe o que é o açúcar e é onde ele está inserido? Quer dizer, eu não como açúcar ou refinado ou cristal. Ou mas e o chocolate, carbo, né? E os outros açúcares do teu dia a dia, né? Assim também é com a água, né? As pessoas dizem, mas eu bebo 3 litros de água, mas desidrata 3,5. Então tá faltando 500 ml, teu corpo tá sempre ali trabalhando no limite, né? Então, um dos primeiros diferenciais que eu não tirei e já saiu da metodologia na rede, né? É a mesa de sinuca. Eu sempre tive vontade de ter uma mesa de sinuca em casa. Quiçá Deus permitiu que eu estivesse na academia. Por quê? Porque lá a gente entende que é o meu propósito. Ajudar pessoas a melhorar a sua condição de saúde, né? Quero essas pessoas bem. E jogando uma sinuquinha, né? Às vezes você se entrega. E eu já sei como agir com você, né? Eu tenho lá também uma geladeira onde eu vendo Gatorade, eu vendo água, eu tenho lá alguns isotônicos um pouco diferenciados para quem está um pouco mal, desidratado de verdade, e tenho cerveja para vender dentro da academia. Tenho lá os suplementos e tudo que uma academia tem, mas com uma outra visão, né? Tentando conectar o aluno ao espaço, conectar o aluno ao professor, ao profissional, para a gente entender ele de verdade, para poder entregar um resultado. E daí eu vou em cima dele. Falei, cara, enquanto você não melhorar essa condição emocional tua, essa culpa, esse medo, você não vai ter resultado aqui. Mas é aqui que você vai perder isso. Porque lá fora vai refletir. Né? É aquela questão de superação, de que você fazer com que a pessoa acredite nela mesma. Sim. Através do exercício, através do movimento. Algo que não te traz um conforto. Faz muito sentido para mim a frase do Whindersson. Ele é um querido também, né? Viu? Você comentou antes da Carilli, mas não chegou a seguir. Quem é a Carilli na sua vida? Quem é a sua família hoje? Hoje é dia de chorar? Já dá para responder, né? A Carilli foi um anjo na minha vida. Como eu te falei, eu aprontava muito, né? Eu não estava muito aí com as coisas. Já ganhei muito dinheiro, já perdi muito dinheiro. A Carilli foi a pessoa que veio me colocar no centro. Eu sempre comento, existem 2 tipos de mulheres, assim como existem 2 tipos de homem. Aquele que te leva para cima e aquele que te puxa para baixo. Ela foi a pessoa que te puxou para cima. Na verdade, ela me colocou acima de tudo. Ela desistiu de muitos sonhos para acreditar no meu, que é hoje o Complexo KW, né? A Carilli me deu uma filha linda, maravilhosa, que tem assim, acho que tem 5 piá dentro dela, de tanta saúde que tem. É, saúde, eu ia falar, é saúde. E a Carilli me deu uma família. O que eu posso dizer dela, né? E hoje está junto com você lá no complexo. Tá. Inclusive tá no carro com a neném dormindo agora, querida. Querida. Então, às vezes a gente, no dia a dia, a gente acaba não falando as coisas, né? A gente é falho, né? Sim. É falho. E é humano, é normal. O importante é a gente reconhecer as nossas falhas. eu falei assim que eu não... embora a gente fale bastante, né? Eu não sou muito de falar, eu gosto de mostrar, né? E muitas vezes a gente precisa falar. Sim. A gente quer escutar de todo mundo, mas não quer falar para os outros, né? Então, a Carilli foi quem transformou o Kênio. A Carilli foi quem fez o Kênio se sentir homem de verdade. A Carilli foi quem me mostrou muito sobre gestão, muito sobre administração. Me deu a oportunidade, embora eu já tenha uma filha de 16 anos. Manu, meu amor, eu amo muito você. Manu? Brenda Emanuele. Ai, que legal. Ela tem 16 anos e é minha primeira filha, é minha primogênita, né? Só que a gente não convive junto, né? É de um outro relacionamento. E hoje eu tenho uma família através da Carilli. Nós moramos juntos. E a Manu se insere nisso. Em tudo que eu faço. Tudo, né? Então eu tenho, porque a Carilli abraçou a Brenda, né? Como se fosse filha dela. Então, o que você quer mais do que... tudo que eu sempre pedi a Deus, Ele me deu a mais, nesse sentido. Maravilha. Sempre. Eu pedi a minha
a minha segunda filha, a Cecília, eu pedia que ela viesse só com muita saúde. E veio, gente do céu. Eu pedi a mesma coisa da minha, por favor, Deus. Tipo, a gente quando é engravida, assim, o que a gente mais pede é que Deus olhe e que venha com saúde, né? Meu Deus, a minha, na verdade, ela veio com rádio na garganta, porque fala que Deus me livre não para de falar. Eu acho que tem um pouco de Muito arara, saudável. né? Os papagainhos dentro, né? Mas é muito saudável também. Então, resumindo, a Carília hoje, ela é o porto seguro da nossa casa. É uma puta de uma mãe. Sabe? Não tenho palavras para dizer o que ela significa como mãe para Cecília. O carinho, a dedicação que ela coloca, né? Ela é acelerada demais. Ela já quer pensar lá na frente sobre as coisas, não sei o que e tal. E academia isso, academia aquilo. Vamos fazer assim, vamos fazer assim. Eu falei, segura, amor, segura, né? Então, ela ajuda a colocar em prática, né? Aquilo que a gente está sonhando. E tanto mais ela do que ela diz assim, nós somos a junção perfeita. Porque eu sou a pessoa que muitas vezes tem umas ideias e é você que vai colocar isso em prática. Porque você é pessoas. É você que está lá, é você que desenvolve, é você que convence, né? E a diferença de convencer é convencer com verdade, mano. Né? Não é aquela balela que a gente escuta, né? Então, é convencer com verdade. E ela me faz todo dia acreditar mais nisso. Né? Eu passei aí, em 2024, assim, muito difícil. Né? A gente, não só eu, né? E ali do finalzinho do ano pra cá, ela foi me puxando de volta, né? Mesmo ela também não estando bem, né? Então a gente forma, assim, não vou dizer o casal perfeito, mas a combinação perfeita. Quanto tempo vocês estão juntos? Das minhas contas são 13, na dela ela diz que é 11. 11 anos juntos. E qual que é o segredo, assim, para que 11 anos seja um casamento duradouro, um casamento bom, que com certeza ainda vai durar muitos outros anos? Ah, mano, não tem segredo, né? Não tem segredo, porque casamento, relacionamento é assim. É pá um dia, é carinho no outro, é você abrindo mão de uma coisa para dar para outro e vice-versa, né? É discutindo sobre as coisas do dia a dia, né? Mas acima de tudo, colocar Deus em cima disso tudo para que Ele proteja a gente, né? Para que Ele mantenha a gente firme. Exato. E é difícil, você sabe disso, você é casada. Sim. É difícil, né? Relacionamento, casamento não é uma coisa fácil, mas é gostosa, é abençoada por Deus, né? Então, se Deus te deu tudo isso, então segura, é a tua cruz. É a tua cruz. E segue, abre mais o teu coração. Deixa as coisas acontecerem, né? Mas tome partido disso tudo. Então, casamento duradouro não tem segredo, no meu ponto de vista. É o dia a dia, é a convivência, é o cotidiano, né? É você olhar para ela e, mesmo cheia de mania, né? Cheia de defeito, assim como a gente, é você colocar todas as qualidades dessa pessoa acima disso, né? Por exemplo, o carinho que ela dá e a vontade dela, né? A entrega dela de ser mãe, põe no lixo qualquer defeito e mania que ela tenha. Então, eu digo, não é segredo, é você saber entender, Sim, saber abrir mão, e não tem jeito. Uma hora vai voar panela, prato, xícara. Não tem como não ser diferente. Nada, né? Depois de uma chuva, um arco-íris. Né? Exatamente. E digo o seguinte, todas as brigas, a gente lê isso, a gente vê isso, escuta isso, né? Todas as discussões, seja as mais pequenas ou as mais graves, não vá dormir sem pedir desculpa. Né? A gente colocou isso como uma prioridade esse ano de 2025, porque isso machuca. Sim. Né? Peça desculpa, mesmo não querendo. Assuma a culpa muitas vezes, mesmo não sendo você. Não sendo. Né? Por quê? Porque você quebra aquilo tudo e a harmonia volta. É beijinho, é o amor logo na sequência e tá tudo certo no outro dia. Não é passar panos quentes. É simplesmente você se doar. É você servir. Assim como qualquer profissional de educação física veio para isso, você enquanto esposo, você enquanto mulher, vocês vieram para servir um ao outro. Né? Então você vai ter que ceder, você vai ter que engolir sapo com unha. Minha mãe sempre dizia, casar é engolir sapo.
E de fato, o casamento... mas a filha me moldou muito mais do que o casamento, sabe? Ser mãe foi um teste, assim, pra mim, bem desafiador. Mas o casamento foi realmente isso. Eu sempre fui uma pessoa muito sozinha, de viver muito sozinha, e eu tive que aprender a conviver com outra pessoa diferente de mim. E eu sou uma taurina, briguenta, e que o meu marido fala, faz 4 anos que a gente tá junto. Não, mentira, 5 anos. Tô há 5 anos com você e ainda não consegui decifrar quando você tá de TPM, ele fala pra mim. Porque eu mudo muito. A mulher, por questão hormonal, não sei como é a sua, mas muda muito de humor. Sim. Então, um dia a gente tá bem, de repente a gente não tá, e precisa saber lidar com isso. Assim como também tem dias que você vai chegar em casa, foi um mau dia e não vai estar bem, a gente precisa saber lidar com isso. Respeitar, né, principalmente essa privacidade, né, por menor que seja, tanto do esposo quanto da mulher, ele é importante. Porque, às vezes, você não está brabo com a mulher, mas uma vírgula errada no negócio faz, né? Então é gostoso demais isso e, ao mesmo tempo, é confuso. Mas dá certo. Dá certo, claro que dá. Então, estamos aí, nas minhas contas, 13, né? Bom, eu tinha um roteiro, eu nem segui esse roteiro. Você viu que eu deixei de lado e a coisa foi fluindo. E nós chegamos agora num momento que eu queria te pedir. Hoje você faz parte do Rock Club com a gente, né? Certo. Então, eu não lembro quando você entrou assim de cabeça, mas acho que foi aí pela metade do ano passado, do ano de 2024, né? Eu lembro que a gente veio bater o sino, veio todo mundo. E um mês depois você me informou que queria cancelar com o Rock Club. Vamos lá, então. Todo mundo passa por um perrengue na vida, né? O rock surgiu Eu já conheci o Fábio mais antigamente, né? Quando o Fábio tirava foto nas baladas aqui em Pato Branco. A Carilli conhecia o Fábio, né? E a gente sempre acompanhou. A gente conheceu o Viola, nós conhecemos outros ex-funcionários daqui da ViaSoft, né? E a Carilli viu, olha que legal isso aqui. Olha o Rock Club. E a gente foi procurar, a gente foi pesquisar um pouco mais sobre o rock. E eu falei assim, a gente sempre se matando por causa de gestão, de buscar ajuda sempre longe, né? Porque você nunca tem nada acessível aqui pertinho na nossa área. Eu falei assim, talvez essa troca funcione para nós. Porque, no final das contas, a gestão do teu negócio só muda o ramo. Mas a gestão é a mesma. Sim. Muda as cifras, os valores. Os processos são os mesmos, né? Falei, vamos ver o que é isso. Mais uma vez, foi a Carilli que veio falar. Né? Falou, amor, eu acho que você se encaixa perfeitamente no meio dessa gente. E eu sempre tive um problema de automerecimento das coisas, né? E eu falei, mas, gente do céu, o que eu vou fazer no meio de todos esses... No meu depoimento, no meio desses leões loucos? Como fala o Fábio, síndrome do Guaipeca, Exato. Né? No meu caso, o síndrome como é que é? Da hiena, né? Porque eu gosto de dar risada e fazer os outros rir, né? Então, o que uma hiena vai fazer no meio de todos esses leões, né? Vai dar confusão. Mas a gente acabou entendendo muito mais sobre isso, né? A gente veio com uma concepção e a gente não saiu quando eu pedi para sair por conta, eu acho que talvez do maior propósito do rock. Exato. Né? Eu não sei se eu posso falar abertamente, é verdade, o nosso podcast? Se for do seu coração, pode, tá? Então vamos lá. A Carilli, eu perdi minha mãe no dia 10 de dezembro de 2023. Nós descobrimos que naquele mesmo dia a Carilli abortou um filhinho nosso, né? No mesmo dia? No mesmo dia. A gente só veio descobrir isso 4 meses depois. Caramba. Então ela ficou sofrendo 4 meses. Então a gente entrou assim num processo de depressivo muito grande os dois, né? Porque a gente queria ter outro filho, né? A gente queria alguém junto com a Cecília, junto conosco novamente, né? E quando a gente descobriu de fato que era um aborto, aquilo derrubou demais ela. E a Carilli, ela se bloqueou, ela se fechou. Ela abandonou a nossa empresa.
E ela é o financeiro, ela é o coração do negócio ali, que mantinha as coisas. E o funcionário não conseguiu manter aquilo. Eu tive que abandonar todos os meus investimentos aqui em Pato Branco e voltar para Itapejara. Quando eu cheguei lá, eu me vi numa situação de caos. Porque eu nunca tinha mexido com banco, eu nunca tinha mexido com conta, era tudo ela. E ela não queria falar sobre isso. Ela estava quietinha no canto dela. E o pouco que ela conseguia falar, né? Então, eu me vi ao ponto de fechar a KW. Nós não temos outra alternativa. Foi quando eu vim pedir para o Rock, que eu acho que eu mandei um áudio primeiro para você, né? E depois para o Fábio. Meio embargado de voz, porque a gente tenta não chorar para se manter firme o tempo todo, né? Falei, é mais uma oportunidade que eu vou ter que abandonar, né? Mas foi quando o Fábio falou, não, peraí, é diferente. O rock não é feito só para empresários. O rock é feito para você aprender. E o que eu preciso deixar bem claro aqui, nós não colocamos e ninguém me emprestou um centavo de dinheiro. Foi conhecimento. Foi ajuda. Foi estratégia. São profissionais que estão há muito mais tempo do que eu na gestão, que vieram me ajudar a colocar a KW de novo de pé. Dinheiro a gente consegue trabalhando, né? E mais uma vez, eu bati na porta do meu sogro. Cara, ó, tá assim, assim, assado, eu preciso de ajuda, cara, ele não tá bem, né? Eu vou contar tudo o que aconteceu. E ele, da maneira dele, nos ajudou ali. E o resto eu tive que, através do Lucião, outro anjo na nossa vida, né? O Luciano é nosso fera aí da controladoria. Esse cara pegou os números da academia, os números que a gente tinha lá, parecia um desenho da Cecília na minha frente, que lá eu não se entendia nada, né? E ele só fez isso aqui com a mão e ó, é assim, 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 vai atrás, faz desse jeito. O rock, ele deixou de ser eu vou dizer o que eu imagino, sim, né? O rock deixou de ser apenas um grupo de empresários para mim, onde vocês a gente troca conhecimento, ou está nas mídias sociais, ou para estar, talvez para algumas pessoas que estão fora, né? É só mais um status estar no Rock Club. Gente, não é. Não é porque a ajuda do Lucion salvou a minha empresa. A ajuda do Rock Club salvou a minha empresa. Talvez eu acho que a maioria dos rockers nem saibam disso, né? Não. A maioria das pessoas que talvez venham assistir isso não fazem a menor ideia do que a gente passou. Eu enterrei minha mãe no dia 11, no dia 12 eu estava trabalhando em Pato Branco. E 4 meses depois eu descobri que a gente perdeu um filho. 2 meses depois eu estava fechando as portas da minha empresa, que era a minha subsistência. E você como pai, como provedor, né? Você fica louco? Você fica louco? E agora o que eu vou fazer? Eu só pensava na Cecília, né? Sim. Eu me lembro perfeitamente que era uma das viagens que eu tenho a maior vontade de fazer, que é 13 Tilhas. Não, vamos junto e tal, não sei o que. Vocês não queriam ir. Eu tinha dinheiro para ir. Só que segunda-feira esse dinheiro precisava entrar na empresa. Eu precisava salvar, eu precisava ajustar, né? Então a gente tem que tomar certas decisões que não são fáceis. Sabe qual que é o maior problema assim, que eu vejo nas pessoas? É que elas querem ajuda, mas muitas vezes elas não querem abrir o que elas estão passando. Como se a gente tivesse que adivinhar. E eu acho que a maior questão é que você se permitiu ser ajudado. Você se permitiu ver o verdadeiro propósito do Rock Club. Você poderia muito bem ter tomado a decisão de ter ficado quieto, saído do Rock Club e seguido a tua vida. Mas não, você acreditou no que nós trouxemos como promessa para você. E que no fim é o que a gente realmente faz. Eu continuo acreditando nisso, né? Tanto que eu vou ser bem sincero, né? Hoje talvez eu nem tivesse as condições necessárias hoje para estar junto, mas eu vejo isso como um investimento, mano, né? Eu digo assim, como que muitas vezes a gente se questiona, o Kenny mora numa cidade pequenininha, tem uma academia que tem
hoje 400 alunos, né? Está no meio de tanta gente aí que são empresários já, né? Gabaritados, consolidados, né? Mas todos eles têm algo em comum. Em comum. Né? Nenhum deles que estão dentro do Rock Club, nenhum. Por todas as vezes que a gente participou do Rock Club, das nossas reuniões, a gente percebe que nenhum deles está acomodado. E isso me fez permanecer. Eles já estão justamente ali pelo fato que eles querem estar um passo à frente dos outros, Exato. dos demais. Pensa diferente, busca diferente, olha diferente. Executa diferente, né? E tem uma percepção de tudo diferente. Né? Então eu vejo nisso tudo várias oportunidades para mim enquanto pequeno empresário. Né? A gente sabe que hoje no Brasil mais de 90% das empresas não chegam a 10 anos, quebram antes. Né? E eu sempre disse isso para mim mesmo, que a minha única opção na minha vida é nunca desistir. Desistir não existe. É por má gestão. E é má gestão. Exatamente. Então a gente abraçou a ideia do rock. Né? Se fosse para você definir o rock em uma palavra, qual seria? Para você, Kênio. Para você, Kênio. Extraordinário. Maravilha. E esperamos que você continue com a gente. Quem sabe a gente traz a Carília também. É isso aí. Né? Por que não? Eu ainda Tem muitos projetos que ela traz aí pra gente. Sim, a gente discute muito isso. Quem sabe ela pode estar junto com nós executando. Eu acredito que não vai demorar muito. Né? Porque aos pouquinhos eu estou assumindo tudo, né? Para que ela, enfim, ela possa colocar em prática os sonhos dela. Sim. Né? Porque nunca é tarde para a gente realizar um sonho. Não. Né? Então, volto a falar do relacionamento. Uma hora você abre a mão de certas coisas para que o outro aprenda a voar. Quando você está voando alto, aí tu pega quem te trouxe junto e traz junto com você. Exato. Agora é tua vez. Né? Isso é extraordinário no rock. As pessoas já estão lá em cima, vários empresários, não quase todos eles, né? Tem outros que estão mais abaixo, né? Então, quando eu estiver lá em cima, com toda a certeza do mundo, eu vou trazer quem estava abaixo de mim, que tentou me ajudar, e estarei do lado daquelas pessoas que lá em cima estavam e me puxaram e seguraram, principalmente quando eu mais precisei, né? Eu falei que esse ano de 2025 é um ano de muita resiliência para mim, né? Mas a palavra-chave para mim sempre vai ser bondade. Bondade. Eu acho que falta bondade no ser humano. Falta bondade nas atitudes, nos pensamentos, na entrega. Né? E a bondade, as pessoas confundem muito com dar, fazer. A bondade é o que você tem dentro do teu coração e o que você executa para outra pessoa. Não é fazer por ela, dar. Não é. É que geralmente as pessoas querem algo. Confundem bondade com caridade. Exato. Elas querem algo. Eu vou fazer para você porque ali de repente pode vir para cá, né? Você tem que toda vez que você faz esperar. isso, toda vez que você faz isso, acaba descendo o morro abaixo. O meu tio dizia assim, tudo que sobe desce. Né? Então tudo que sobe muito rápido, sem estrutura, vai descer. Verdade. Ele falou, não se preocupe que isso vai dar certo, ele dizia, meu querido. Então esse ano é um ano de bondade. Né? Então eu estou tentando, de todos os meios, dar isso para as pessoas com o complexo. Oportunizar isso. Né? Todos os conhecimentos que eu venho adquirindo, com cursos, com as nossas reuniões, com o Rock Club, né? Tá me tornando um profissional melhor. E quem vai ser o Kênio dentro do Rock Club esse ano? Olha, se tudo der certo, eu seria um executor. Eu vou fazer vocês sair da zona de conforto. Maravilha. Maravilha, é isso que a gente gosta. Eu quero desafiar vocês, eu quero colocar vocês em situações através do movimento, né? Em que talvez vocês não se colocariam. É isso aí. Temos aí o exemplo do Jimmy também, né? Que saiu Jimmy. totalmente da zona de conforto dele e fez uma virada de chave. Quem sabe outros podem entrar no mesmo ritmo esse ano. Esse é o grande propósito do Complexo KW. Né? Do Kênio KW, Kênio Wesley. Esse é o grande propósito. Né? Eu quero que vocês saiam dessa zona de conforto para viver o extraordinário.
Eu jamais me imaginei no meio de tanta gente que sabe tanto, de tanto sucesso, né? Então, para mim, está sendo extraordinário estar aqui. Poder compartilhar, poder ouvir, né? Poder, muitas vezes, a gente sempre diz que a gente vai em palestra, curso, ninguém fala nada, né? Que tem como, fica aquele medo aí, mas essa pergunta é muito idiota, né? Tanta gente com a mesma pergunta não faz, ninguém sai de lá sabendo menos do que entrou, porque estava com medo de perguntar, com medo de falar. Pergunta. Normalmente nos encontros eu brinco que eu faço que nem na quinta série. Eu chamo pelo nome. Fulano, tá com dúvida? Eu tô vendo tua cara. E você tá com dúvida? Que já é pra não sair com dúvida, né? Então, esse ano, além da bondade, seremos os executores. Maravilha. E estamos construindo isso. Tá anotado lá as duas coisas que nós vamos fazer. Maravilha. Bom, acho que vamos pra parte de encerramento agora. Choramos quase chorei junto. Eu sou muito emocional, cara. Você encheu o olho de lágrimas, eu enchi de cá também. Eu tentando disfarçar, falei. Mas não falar daquilo que a gente ama, né? É fácil, é gostoso. E as pessoas que têm medo de demonstrar emoção, sim, carinho, né? Paixão por isso, eu acho que estão perdendo tempo demais. Sim. Né? Por isso que eu digo, convença as pessoas com a verdade. As pessoas estão tão acostumadas com a mentira que quando você fala a verdade, todo mundo ri achando que é mentira. Então eu conto a minha verdade chorando. Chorando, porque isso me emociona. Né? Falar das pessoas que eu amo, né? Das pessoas que partiram e das pessoas que vão surgir e vão chegar. Tudo é ciclo. Sim, exato. Para encerrar, que mensagem você quer deixar para quem está assistindo a gente? Conheçam o Complexo. Procurem. Primeira coisa, Itapejara do Oeste está aguardando vocês, tá? Eu acho que a minha mensagem eu gosto muito de dizer para todo mundo que ouça as pessoas para entendê-las, não para respondê-las. Acho que vai ressignificar muita coisa. Discussões acontecem porque você fala e eu respondo, você fala e eu respondo, você fala e eu respondo. Então, eu ouvi essa frase de uma pessoa que me ajudou a crescer muito, chamado Dahmer, né? As pessoas ouvem para responder e não para entender. Então, comecem a escutar para entender o seu semelhante. Sirva ele ouvindo. Aí depois você vai tentar encontrar uma só, se ele quiser. Incrível. Kênio, quer falar mais alguma coisa? Eu tenho medo de você. Você fala, meu Deus, o que ela vai falar agora? Não, mano, eu só tenho a agradecer. Eu estou tentando me reconectar novamente depois de tudo que aconteceu em 2024. Sim. Sempre fui um cara muito ativo nas redes sociais. Eu também dei uma caída. Eu preciso me reconectar novamente, né? Para voltar a ser essa pessoa extremamente ativa. Agora que você falou isso, vamos fazer aqui, não está programado isso. Quais são as metas do Kênio para 2025? As minhas metas. Em primeiro lugar, e olha, eu já tenho buscado isso faz mais de um ano, depois do nosso acidente, faz 3 anos, é estar mais próximo de Deus. Estar mais próximo de Deus. A minha pirâmide que nós conversamos em off. Quer falar dela? Pode falar. Em segundo lugar, eu preciso e vou, né, cuidar da minha saúde. Cuidar da saúde. E lembre-se que saúde não é só o corpo. Você precisa ter um corpo forte. Amém. Mas você precisa ter uma mente forte e uma emoção controlada. Exato. Resiliência. Exato. Né? Eu vou dar mais à minha família. Eu quero estar mais com a minha família. Estar presente. Né? Eu sou muito presente, mas eu quero estar mais. Sim. Né? E vou transformar o Complexo Cadáver. Essas são as minhas 4 principais metas. Ótimo. Então tá aqui anotado. Em dezembro de 2025, nós faremos um novo podcast para rever suas metas e ver quais dessas foram atingidas. Pode ter certeza. Eu estou dando um grande passo agora, no dia 16, 17, 18 e 19. Né? Estarei participando de um retiro. Ai, que legal. Né? Para me reconectar com a minha essência de homem, de pai, de provedor e principalmente de filho. Né?
filho do homem principal, Sim. né? Indiferente de religião, Uhum. por favor, né? Então a gente vai estar participando do Legendários, que é uma coisa que me chama muita atenção, porque trabalha muito com aquilo que eu gosto, né? Então eu vou me colocar, eu vou sem saber o que me espera. Isso que é o que mais está me chamando a atenção. Mas para voltar mudado. Para alcançar essas 4 principais. E eu tenho certeza que vai. Né? A minha pirâmide está lá. Deus, saúde, família. Então, estou começando com Deus. Kênio, queria te agradecer. Eu tinha um roteiro, a gente não seguiu nada do roteiro. Foi uma conversa... Não, foi uma conversa muito tranquila, muito fluida mesmo. Foi um prazer conversar contigo. Quero te agradecer também por ter aceitado o convite, por estar aqui com a gente. E quem sabe nos vemos em dezembro, deixei anotadinho, em dezembro de 2025. Eu que agradeço, Manu, a oportunidade de poder falar um pouquinho sobre mim, sobre a minha família, né, sobre quem eu sou, sobre o que o Complexo KWR representa, né? E pode ter certeza que em 2025, lá no finalzinho dele, em dezembro, todas elas estarão cumpridas. Amém. Ó, com o Extraordinário junto. Exato. E quem sabe com a Carilli junto com a gente também. Ah, mas já. isso com certeza. É consequência. É consequência. Não, entrou agora, não sai mais. Não sai, é isso aí. Mano, obrigado ao Rock. Obrigada a você. Tá? Deus abençoe. Um ano excepcionalmente feliz, próspero e abençoado. Amém. A todos vocês. Até mais, gente. Beijo. Falou, galera!